Boa tarde, boa noite, seja lá qual hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Meu nome é Kelly Ferreira, eu sou uma estudante para concurso público e eu estou gravando as minhas revisões e disponibilizando no YouTube para que eu possa revisar de uma forma mais leve e divertida. Também é uma forma de decorar as coisas aqui na cachola, né? E espero que sirva para alguém, para quem estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vou dar continuidade às aulas de administração financeira e orçamentária. Vou resolver 3 questões referentes às aulas anteriores de princípios e também sobre funções do Estado na economia. E vou falar um pouco sobre os conceitos que dão um nó para você entender a disciplina de administração financeira e orçamentária. Pelo menos, quando eu fui estudar isso pela primeira vez, nossa, foi muito difícil até me adequar à linguagem nova e ao seu significado. E ao significado de cada palavrinha. Então, hoje eu vou falar sobre conceitos como dotações, deduções, operações de crédito, ativos, passivos. Tô gravando aqui na minha casa, ainda não sei editar o vídeo direito, então vai ter bastante som interno, tipo das minhas cachorras latindo e de caminhão passando na rua. Bom, então vamos começar a aula. Eu vou começar pelas questões. Aqui tá o meu planejamento de aula, né? E aqui, eu tô com a minha cadeirinha aqui embaixo para auxiliar. Aqui estão as questões que eu separei. Todas as questões que eu separei, são 3 só. São do CESP e são de 2019. 2 são da CGE, Ceará, e uma é da MPC-PA. Vamos começar pela primeira, que é a MPC-PA, e é sobre princípios. A pergunta é a seguinte, eu vou ler para vocês, tá bom? Conforme previsão constitucional, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, deve conter apenas dispositivos relativos à previsão da receita e à fixação de despesas, ressalvada a possibilidade, nos termos da lei, de dispor sobre a autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito. Este dispositivo constitucional obedece ao princípio das alternativas, que são as seguintes: A. Universalidade. B. Exclusividade. C. Publicidade. D. Legalidade. E E. Totalidade. Quem já viu as primeiras revisões ou tem competência dessa disciplina vai saber responder. É uma questãozinha bem simples, mas que você tem que já conhecer previamente a matéria. O gabarito dessa questão é a letra B, que se refere à exclusividade. O conceito que está colocando aqui na perguntinha, como que é o nome? O conceito que está falando que a LOA ela deve conter apenas os dispositivos que são relativos à previsão de receita e à fixação de despesa se refere ao princípio da exclusividade. Você vai encontrar ele fundamentado lá na Lei 4.320. Mas por que não são as outras alternativas? Vamos descobrir isso? Não tem como ser a alternativa A, que fala do princípio da universalidade, porque esse princípio, ele me diz que todas as receitas e todas as despesas de todos os órgãos e poderes do ente federativo devem estar contidos na LOA, e na única LOA, que é na Lei Orçamentária Anual. Ok? E por que não pode ser o princípio da publicidade? Não pode ser o princípio da publicidade porque ele só me diz isso, que todo orçamento deve estar publicado em meio oficial de forma a ser conhecido por todos os cidadãos, por todas as pessoas. Por que não pode ser o princípio da legalidade? Porque o princípio da legalidade, ele me diz que o orçamento público, ele é objeto de lei. Ou seja, ele tem que passar lá pela formação de lei no Poder Legislativo. Ele requer a aprovação do Poder Legislativo. Tá bom? E o princípio da totalidade? Por que não pode ser esse princípio da totalidade? Lembrando que o sinônimo desse princípio, princípio da totalidade, é unidade. E isso significa que um único orçamento para cada ente federativo. Ou seja, cada estado, cada município e a União em si, eles têm que ter uma única LOA, que é uma única Lei Orçamentária Anual.
Agora vamos para a próxima questão, também do CESP, ela é da CGE do Ceará e também vou falar sobre princípios. E a questão é a seguinte: a LOA estabelece a previsão de receitas idealizada a partir de parâmetros históricos associados a outros fatores e também a fixação das despesas para o período relativo a um exercício financeiro, sendo vetada a inclusão de matéria diversa. Essa exigência decorre do princípio orçamentário também vai me dar as alternativas. A. Exclusividade. B. Legalidade. C. Não afetação da receita. D. Discriminação. E E. Unidade. Bom, gente, essa aqui agora está muito mais fácil, porque a gente acabou de falar desse princípio. Esse princípio que está referido nessa questão também é o princípio da exclusividade. Mas por que não pode ser o princípio da não afetação da receita e também por que não pode ser o princípio da discriminação? Não pode ser o princípio da não afetação da receita ou da não vinculação. São sinônimos, não afetação e não vinculação, tá? Porque esse princípio me diz que as receitas de impostos, elas não podem ser reservadas para cobrir despesas específicas. Porém, esse princípio tem as suas ressalvas, tem as suas exceções. Vocês se lembram? Vamos pensar um pouco para ver se vocês se lembram a ressalva desse princípio da não afetação da receita de impostos, tá bom? Um tempinho só para vocês pensarem. E aí, lembraram? Então, vou falar das ressalvas, ou seja, das exceções ao princípio da não vinculação da receita de impostos, tá bom? As exceções são as seguintes: são a repartição constitucional dos impostos, são os recursos reservados para a saúde, para o ensino, para a administração tributária, são as prestações de garantias, as operações de crédito por antecipação de receita, e também são a garantia, ou melhor, e também é a garantia, contra-garantia e o pagamento de débito da União. Só para esses casos é que a receita de impostos pode ser vinculada, somente para esses casos. E atenção, são receitas de impostos, e isso não inclui as taxas e muito menos as contribuições. E agora, por que não pode ser também o princípio da discriminação referente a essa questão? Não pode ser o princípio da discriminação, porque ele me diz que as receitas e as despesas, elas devem aparecer de forma a que todos possam saber de onde elas vêm, quais são as origens delas. Ou seja, tem que estar tudo bem explicadinho lá no documento para você saber de onde saiu aquela receita e de onde saiu aquela despesa, o porquê daquela despesa, as origens. Esse princípio da discriminação, ele também é conhecido como o princípio da especificação. Vamos para a última questão. E a última questão, ela também é da CGE do Ceará, só que vai falar sobre a função do Estado na economia. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? No que diz respeito às políticas governamentais, julguem os itens. 1. Para o exercício da função alocativa, o governo deve ocupar-se exclusivamente da produção de bens e serviços públicos. E aí, o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Parece que tá certo, né? Mas a questão tá errada. E tá errada unicamente por conta de uma palavra, a palavra exclusivamente. Sabe por quê? Realmente, o Estado, na sua função alocativa, ele se ocupa da produção de bens e serviços públicos, mas ele não faz isso de forma exclusiva. Por quê? Porque ele também dá condições para que o setor privado possa fazer isso, possa ofertar bens e serviços públicos para a sociedade. Vamos lá, para o item 2 dessa questão. O governo utiliza transferências, impostos e subsídios para o exercício da função alocativa. E aí, gente? Também está errado. Porque ele faz isso quando ele está atuando na sua função distributiva da renda, beleza? Se vocês estão meio perdidinhos, vão lá na penúltima revisão que eu vou falar sobre as funções do Estado e também sobre alguns princípios, os últimos princípios. E por fim, o item 3. A função estabilizadora protege a economia de flutuações bruscas
nos níveis de emprego e de inflação, valendo-se das políticas Vou reler de novo que eu dou uma gaguejadinha aqui, tá bom? Para ficar mais claro para vocês. A função estabilizadora protege a economia de flutuações bruscas nos níveis de emprego e de inflação, valendo-se das políticas fiscal e monetária. E aí, gente, certo ou errado? Isso aqui tá certo. O item 3 é o único item correto dessa questão, porque o Estado, na sua função estabilizadora, faz isso mesmo. Ele protege a economia e mantém os empregos. Bom, eu encerrei essas questõezinhas aqui, só uma pequena forma de revisar o que a gente já tinha visto nas outras aulas e sobre as questões. É importante vocês fazerem questões sempre, gente, mas fazer do jeito certo. Vocês têm que saber o porquê tá acertando e o porquê tá errando. Se vocês souberem isso, vocês vão ter uma chance, se vocês fizerem dessa forma. Fazer a questão e depois ir lá investigar o porquê que você acertou ou o porquê você errou, você tem uma chance maior de, na hora lá da sua prova, você acertar a questão, identificando os erros que deixa a questão errada, né? Então, é treino, gente, é treino constante. Agora eu vou falar sobre alguns conceitos que dão nó na cabeça da gente. E eu vou pegar aqui no meu planejamento de aula, tá bem aqui atrás, e são os seguintes conceitos que dão um nó danado na hora de você tentar entender essa matéria pela primeira vez na vida. O conceitozinho que dá nó. Eu vou começar a falar aqui pela palavra dotação. O que significa essa dotação? A dotação é basicamente uma verba que ela é destinada a um fim específico. Ou seja, é uma quantia, é uma grana que é colocada a dispor de um objetivo, para você cobrir algo que você queira comprar, por exemplo. Mas falando mais certinho, em visão de administração financeira e orçamentária, a dotação ela é um crédito orçamentário que foi aprovado pelo Poder Legislativo e autorizado pelo Poder Executivo para realizar a despesa pública. Ou seja, vamos lá, o Poder Executivo ele tem a iniciativa de lei do seu orçamento público. Ele faz lá, ele vê o orçamento, ele prevê as receitas e ele fixa as despesas que serão referentes àquele ano para determinado estado. Só que esse projeto de lei tem que passar pela Casa Legislativa daquele estado para ser aprovado ou sofrer os ajustes. E nessa parte do legislativo, onde sofre esses ajustes, é lá que acontece a aprovação desse crédito orçamentário, dessa dotação orçamentária. É lá onde eles vão concordar com a separação dessa graninha para suprir determinada despesa ou investimento do Estado. Ou seja, então, por fim, a dotação é basicamente a autorização de gasto. Pronto, agora vamos saber o que significa essa tal de dedução. A dedução é bem simples. A dedução ela é sinônimo de diminuição, de subtração. Você está tirando algo de você, você está tirando a grana do seu bolso. Isso que é dedução. Agora vamos falar das contas patrimoniais. Elas aparecem bastante quando você está estudando os dispositivos legais referentes à administração financeira e orçamentária. As contas patrimoniais, elas são o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Mas e aí, o que é isso? Ficou na mesma, né? O que é o ativo? O ativo, eles são os ganhos que você tem. Digamos assim que eu sou dona de uma empresa. Tudo que eu ganhar, tudo. O dinheiro que está em caixa é o meu ativo. Por exemplo, o meu ativo são bens e direitos que me geram algum lucro. Meu ativo é como essa caneta. Faz de conta que na minha empresa eu vendo canetas. A venda dessa caneta e a grana que eu recebo por ela é o meu ativo. Agora vamos saber o que é o passivo. O passivo são todas as obrigações que eu tenho que pagar. Ou seja, são as contas de água, luz, telefone, são os salários dos meus funcionários e são é o capital de terceiros. O que é esse capital de terceiros?
O capital de terceiros são, por exemplo, é um empréstimo que eu pego para custear as minhas dívidas ou para fazer um investimento. Por que é capital de terceiros? Porque eu fui lá num banco, peguei uma grana que era de outra pessoa e financei material para eu fazer minha caneta, para fazer a caneta que eu vou vender. Ou é um dinheiro que o meu sócio aplicou na empresa para poder fazer a empresa crescer, para comprar mais bens para a empresa. E agora, vamos saber o que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele se dá basicamente por uma conta. Ele é o ativo menos o passivo. Esse que é o meu patrimônio líquido. Ele junta todas as contas. Ele junta os meus bens, os meus direitos e as minhas obrigações. O patrimônio líquido, ele tem um saldo positivo quando eu tenho mais ativos, quando eu tenho mais bens do que obrigações a pagar, quando eu tenho mais passivo, ou seja, ele é bom, meu patrimônio líquido é legal, eu tenho grana sobrando, a minha empresa está dando certo, quando eu tenho mais bem do que eu devo para a galera, para pagar. Bom, finalizei aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é essa tal de operação de crédito, falar melhor, né? A operação de crédito, ela é um empréstimo ou um financiamento. E quem que faz isso pela gente? Quem é que dá empréstimo? Quem é que financia a compra do nosso carro? São instituições financeiras, são os bancos. A gente, pessoa física, ser humaninho assim, cidadão, faz isso. O Estado também faz. O Estado também efetua operações de crédito para custear suas despesas. Ele também faz os empréstimos. Tá ok? Vamos lá, agora eu vou falar de receita. O que é receita? A receita é aquilo que você recebe, ou é aquilo que você arrecada, ou também é aquilo que você tem direito a receber. É um crédito que você tem direito a receber. Ou seja, é alguém que tem que te pagar alguma coisa. É um crédito a seu favor. Isso é uma receita. É grana entrando no bolso, meu caro. É bom ganhar receita, né? E agora vamos ver a despesa. A despesa é o desembolso de dinheiro, é um gasto. E ela também tem como sinônimo o dispêndio. Dispêndio é gasto também. A despesa, ela significa que você deve um crédito a alguém. Nesse caso, é você que está devendo, meu filho. Dever é triste. Dever é triste, viu? Alguém. E a despesa, ela é uma expectativa de saída de recursos dos cofres públicos. Tá? É quando o Estado está devendo a alguém e ele sabe que ele precisa pagar. Então tem a expectativa de você precisar pagar. Tem uma expectativa de você tirar a grana do seu bolso para você dar para alguém e saldar a sua dívida. É isso. Agora, gente, em administração financeira e orçamentária, vocês têm a repartição tem a classificação de receitas e de despesas. São várias subclassificaçõezinhas, mas aqui eu só vou falar de duas. O que é receita e despesa orçamentária e extra-orçamentária. Então, vamos lá. Eu vou começar pela receita orçamentária. A receita orçamentária é a entrada de recursos financeiros nos cofres públicos. Ou seja, é um maisinho no meu porquinho. É a entrada de grana no meu porco. A receita orçamentária, ela aumenta o saldo financeiro de uma forma, e todo aumento é legal, todo aumento é positivo, tá bom? Ela está disciplinada lá na Lei 4.320, no artigo 57, no artigo 35, no artigo 3º e o parágrafo único. Eu vou ler aqui o artigo para vocês, olha. Só vou falar para minha cachorra ficar quieta, peraí. Minha cachorra não quer calar a boca, mas vamos lá. Então, artigo 57. São classificadas como receita orçamentária sob as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Ou seja, a receita pode ser tanto a que eu tenho certeza que eu vou receber, como uma surpresa. Como que significa isso aqui? Como
uma surpresa que não está prevista no meu orçamento daquele ano, tá bom? Artigo 35. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Gente, o exercício financeiro é o quê? Ele equivale a um ano, é o ano civil, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Porém, a receita orçamentária tem exceção também. São receitas orçamentárias ressalvadas a operação de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no passivo e no ativo financeiro. Tá certo? E o artigo 3º ainda me diz que a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual, compreende todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei, exceto as ARO. Então vamos lá. Agora nós vamos falar de quê? Vamos falar da receita extra-orçamentária. A receita extra-orçamentária, ela é uma medida compensatória no Estado. Ela é um recurso de caráter temporário, onde o Estado é mero agente depositário. A sua devolução não se sujeita à autorização legislativa e ela também não integra a lei orçamentária anual. São os ativos e os passivos exigíveis. São depósitos em calção, são fianças, são a antecipação de receita orçamentária, ou seja, a ARO, é a emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias. Ela não tem reflexo no patrimônio líquido. E por quê? Por que isso? Por que ela não tem reflexo? Porque é um passivo exigível. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Vou imaginar que nesse mês o estado de Santa Catarina ele não conseguiu cumprir, ele não conseguiu juntar receita suficiente para pagar todas as suas dívidas. Ele só juntou até a metade. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação de crédito por antecipação de receita. Então, ele vai pegar uma receita que era referente no próximo mês, ele vai pedir um empréstimo dessa receita num banco e ele vai financiar, ou seja, ele vai pagar as suas dívidas daquele mês específico. E é por isso que o Estado não teve um aumento ou uma diminuição no seu patrimônio líquido, porque foi só um mero fato permutativo ali. Ele pegou um gasto, ele fez um gasto para cobrir uma dívida daqui, sendo que ele já vai recuperar aquele valor lá na frente. Então é isso. Vamos para a próxima? Agora que você já sabe um pouco sobre receita, vai ser bem mais simples entender o que é a despesa. Então vamos falar da despesa orçamentária. A despesa orçamentária ela é fixada na Lei Orçamentária Anual ou ela é autorizada por um crédito adicional. Vocês lembram que são créditos, os que são créditos adicionais, eles podem ser suplementar, especial ou extraordinário. A despesa orçamentária, ela depende de autorização legislativa. E elas são as despesas correntes e as despesas de capital. Vamos lá. As despesas correntes, elas são usadas para formação ou aquisição de um bem. Ou melhor, deu o conceito errado, falei trocado. As despesas de capital, elas são usadas para formação ou aquisição de um bem. Elas são, por exemplo, investimentos. Já as despesas correntes, elas custeiam a manutenção dos serviços públicos, elas atendem às obras de conservação, entre outras coisas, pagam salários, são as despesas correntes do Estado. Agora vamos ver a despesa extra-orçamentária. Ela é a devolução de um ingresso extra-orçamentário, ou seja, ela é a devolução de uma receita. Eu tirei a graninha do bolso para pagar aquela receita extra-orçamentária que tinha vindo lá atrás que eu precisei fazer, tá bom?
ela não depende de autorização legislativa. Por quê? Porque ela é devolução de recursos transitórios que foram obtidos com receitas extra-orçamentárias. Ok? Fechei essa parte de receita e despesa, vamos para o próximo conceito. O próximo conceito é a famosa ARO. É a operação de crédito por antecipação de receita. Então, vou esmiuçar isso aqui. O que é a ARO? A ARO é uma operação de crédito, isto é, um empréstimo por antecipação de receita. Isso significa que eu antecipo a receita que eu vou receber no próximo mês. E quando que eu faço isso? Quando que eu preciso fazer uma ARO? Quando que eu preciso antecipar minha receita? Quando houver insuficiência de caixa para pagar as minhas dívidas. Você lembra lá que eu falei agora atrás, quando o Estado ele previu determinado valor de receita para aquele mês, mas ele não conseguiu arrecadar toda? Vamos dizer que eu sou Santa Catarina, não a Santinha, mas o Estado. Nesse mês, no mês 7, eu previ que eu ia receber R$500 de receita e que desses R$500, todos seriam destinados para pagar as despesas com obras do meu estado. Mas vamos dizer que aconteceu um problema um problema qualquer, eu não recebi o imposto de todo mundo que deveria. E por conta de eu não ter recebido o imposto, que é uma receita de todo mundo, eu não vou conseguir pagar toda a minha despesa. Vamos dizer que lá no saldo do final do mês, eu vi que eu só tenho R$250 para pagar todas as despesas. E o valor da minha despesa total é 500 conto. E aí, o que eu vou fazer? Eu, como Estado, vou pensar com muita cautela se compensa fazer uma antecipação de receita. E eu vou sacar que compensa, porque no próximo mês, no mês 8, está previsto que eu vou receber R$500 de novo. Então eu vou lá numa instituição financeira e falo assim, ou instituição financeira, mês que vem eu vou receber R$500. Tem como você antecipar R$250 para mim, esse mês, para eu cobrir as minhas dívidas, que mês que vem eu pago? Então, tem? Tem. A instituição financeira falou que tem. E o que você fez aí? Você fez uma operação de crédito, um empréstimo, por antecipação de receita orçamentária, sabendo que lá na frente você vai receber aquele valor e vai poder cobrir esse empréstimo. Isso tem que ser feito com muita cautela. E a legalização da ARO vai estar lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E tem que ser feita com muita cautela, porque esse tipo de operação de crédito, ele também gera custo, porque tem juros a ser pagos por ele. É um empréstimo normal. Então, eu vou ler o conceito para ficar super claro para vocês. Operações de crédito por antecipação de receita. Ela atende insuficiência de caixa durante exercício financeiro, devendo ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até 10 de dezembro de cada ano, sendo proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada, e o ente pode dar como garantia a operação de crédito por antecipação de receita, a receita de impostos de sua competência tributária, e a ARO, ela é receita extra-orçamentária, portanto, ela independe de autorização legislativa. E a ARO, ela só pode ser contratada a partir do dia 10 de janeiro, ok? Por último, eu vou falar do regime, mas não do regime alimentar, do regime de caixa e do regime de competência. Para isso, eu vou usar um exemplo. Imagine que eu vou vender um carro para o meu coleguinha. E a gente foi lá, meu coleguinha viu o meu carro, ele gostou, ele resolveu comprar o meu carro, tá bom? Nós firmamos contrato, de que nós fomos lá no cartório e firmamos contrato para formalizar a venda.
Quando eu estou usando o regime de competência para entender a receita ou a despesa, eu vou considerar receita, eu que estou vendendo aquele carro, eu que estou vendendo aquele bem. Eu vou considerar que a receita veio para mim no momento que eu assinei o contrato. Não preciso ver a cor da grana para isso. E o meu coleguinha que comprou o carro, que ele gastou o seu dinheiro com a compra do meu carro, ou seja, que ele empreendeu aquela despesa para comprar o meu carro, ele vai considerar como a despesa feita no momento que ele assinou o contrato, também sem precisar de ver a grana para isso. Esse é o regime de competência. Eu entendo que a receita entrou ou que o gasto foi feito, que a dívida foi feita no momento do fato gerador. O fato gerador disso é o meu contrato. Agora, se eu já estiver entendendo pelo regime de caixa, eu vou entender que a receita entrou ou que o gasto foi feito quando eu ver a cor da grana. Então, aí, beleza, eu vendi e assinei o contrato, só que agora eu vou considerar o regime de caixa. Eu só conto com a grana da venda do carro, eu que estou vendendo, que ofereci o bem, quando o meu coleguinha pega o dinheiro que ele me prometeu em troca do carro e põe aqui ó, na minha mão ou deposita lá na conta do meu banco. E o meu coleguinha, quando eu tô considerando o regime de caixa, o meu coleguinha que também está considerando o regime de caixa, ele só considera que a dívida foi feita quando ele foi lá no bolso dele, pegou a grana e colocou na minha mão para pagar o carro que ele comprou de mim. Então é isso que é a diferença do regime de caixa e do regime de competência, beleza? E eu tô falando disso porque tem uma distinção na hora que você vai considerar a receita, lá nas etapas da receita pública. A receita pública, ela tem a etapa de planejamento e a etapa de execução para você considerar todo esse lance da receita. Na etapa de planejamento, eu tenho a previsão de todas as receitas que eu vou receber naquele ano. Já na etapa de execução, ela ocorre em 3 fases. Primeiro, vai ocorrer o lançamento da receita. Segundo, a arrecadação da receita. E terceiro, o recolhimento. No lançamento da receita, eu vou averiguar quem é que está me devendo e o quanto está me devendo. Nesse momento, eu considero o fato gerador no momento do lançamento da receita. E o que esse fato gerador diz? Ele me diz que eu vou estar usando o regime de competência. E vamos lá, o que é esse lançamento? É o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Vocês vão ver isso lá no artigo 53 da Lei 4.320. Agora, no momento da arrecadação de receita, eu vou considerar o regime de caixa, que é quando a graninha cai no meu cofre. Isso, com a arrecadação de receita é o pagamento feito pelos contribuintes ou pelos devedores ao Tesouro, ao Estado. Lá no artigo 55 me diz que os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. São os impostos, gente. E isso está também lá na Lei 4.320. Agora, no momento do recolhimento das receitas, eu sigo o princípio da unidade de tesouraria, que também é o do regime de caixa. O recolhimento caiu aqui, ó, caiu no meu bolso. Ok? Então, o recolhimento das receitas far-se-á em estrita obediência ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. A gente já falou desse princípio nos outros vídeos. E esse princípio ele me diz que o recolhimento das receitas tem que ser feita lá na conta única do Tesouro. E é isso, basicamente isso. Essa foi a aula de hoje. Eu ainda estou me aperfeiçoando.
para vocês verem que eu ainda gaguejo um pouco. Ainda tem sons externos, mas é feita de coração. Espero que seja útil, né, gente? Nas próximas aulas eu vou falar um pouco sobre o PPA, o LDO e a LOA. Eles estão disciplinados na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. São os orçamentos que a gente usa para fazer as coisas funcionarem aqui no Brasil. E vou dar prosseguimento. Depois eu vou falar sobre as classificações da receita e da despesa, enfim, inúmeras aulas. Obrigada por quem viu. Essa aula ficou bem longa. Espero que tenha prestado. Beijão, tchau, até a próxima aula!